Você aí, torcedor vascaíno, tá feliz e animado com a contratação do zagueiro João Vitor? Então o que eu tenho a falar a você neste Acorda Vascão de sábado, dia 30 de dezembro é calma, espera, vem muito mais ainda pela frente. E é claro, a gente vai falar sobre isso aqui neste vídeo, vamos falar sobre a contratação do zagueiro de 25 anos de idade, zagueiro de Benfica, de Nantes, de Corinthians, a contratação mais cara da história do Vasco, que chegará ao Rio de Janeiro nesses próximos dias para realizar exames médicos e assinar um contrato com o Gigante da Colina de 5 anos. Porém, além disso, falar também sobre outros nomes que nesse momento o Vasco analisa, se interessa para uma possível contratação. Dentre eles, inclusive, o atacante chileno Eduardo Vargas, jogador que hoje pertence ao Atlético Mineiro, tem contrato com o clube de Minas Gerais até o final do ano que vem e nesse momento está sim na mesa da diretoria vascaína. A gente vai falar sobre isso, falar também sobre o volante Fernando, que hoje é uma situação que internamente, principalmente no meio da torcida vascaína, gera dúvidas. Falar também sobre a situação de um outro volante, o Evander, que nesse momento, segundo informações, tem negociações com o Flamengo e muitas outras novidades. O certo é, torcedor vascaíno, um vídeo importantíssimo, um vídeo cheio de notícias, um vídeo, é claro, que você não pode piscar, senão vai perder informação. Porém, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí, né, todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado ainda não é um inscrito no nosso canal, faz o seguinte, se você chegou aqui pela primeira vez, não quero que você se inscreva agora, é um pedido meu, porque não adianta você se inscrever no nosso canal sem curtir o nosso conteúdo. Não tem nem lógica para você e nem lógica para mim. Então faz o seguinte, fica no vídeo. Curtiu a introdução? Tá gostando até o momento? Vai ficando. Se você chegar no final, vê que curtiu o conteúdo, viu que vai voltar ao canal, e aí você se inscreve. Inclusive ative aí o seu sininho de notificação. Porém, se você tá aqui todo dia, olhando pra minha cara, vendo eu sempre desfilando essa camisa linda do Vasco da Gama dos Camisas Negras, e ainda não se inscreveu, primeiro, você tá errado, tá no erro. De vascaíno para vascaíno, você tá no erro. E agora você vai parar tudo que tá fazendo e se inscrever aqui embaixo. Tirando as brincadeiras, é o seguinte, estamos nesse momento com 116.870 inscritos. Detalhe, para chegar aos 117 mil ainda hoje. Então eu conto muito com você que está aí do outro lado, pra gente conseguir chegar a essa marca e virar o ano faltando pouquíssimo para chegar aos 120 mil inscritos. Contamos muito com você que está aí do outro lado. Além disso, também, é claro, torcedor, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar o crescimento e a divulgação aqui do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vambora então, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, porque olha, torcedor vascaíno, que não falta informação a vocês nesta manhã de sábado, dia 30 de dezembro. E é claro, né, uma das filosofias que foi adotada por Alexandre Matos, inclusive a gente vem comentando com bastante frequência aqui nos nossos vídeos, é a tal da filosofia arrumar a casa. E foi de fato o que Alexandre Matos fez. Ontem tivemos a oficialização, da renovação contratual do Zé Gabriel, da compra dos direitos econômicos de Paulo Henrique, da compra dos direitos econômicos também do Matheus Carvalho. Essa semana foi muito agitada quanto a isso, né? A saída do Zé Gabriel, a saída do Robson Bambu, a saída do Sebastião Ferreira, a saída do Ivan, que também será oficializada em breve, a renovação contratual de atletas, como por exemplo o Maicon, que foi oficializada nesses últimos dias. Tudo isso o Vasco conseguiu fazer em pouco tempo de Alexandre Matos à frente do departamento de futebol do clube, que mostra, né, de fato, a competência que tem esse diretor executivo, que com toda certeza é um dos mais consolidados do futebol brasileiro, se não o mais consolidado, o realmente grande nome dessa área de gestão executiva do nosso futebol, que hoje, né, o torcedor vascaíno tem o prazer de tê-lo à frente do futebol do Cruz Maltino. E olha, de fato, a casa nesse momento está arrumada, mas ainda tem mais coisa para arrumar internamente. E a informação que tivemos, inclusive, nestas últimas horas, e vamos trazer a vocês sobre essas situações internas, são duas. Uma sobre House, o Vasco, né, com a saída do Ivan. O Ivan não vai ficar no Vasco da Gama para o ano de 2024. A informação que temos é que, de fato, o Vasco tinha um interesse na compra até mesmo dos direitos econômicos do jogador, mas foi um pedido do próprio Ivan para não ficar no Vasco. Qual seria o motivo?
o Ivan deseja ter mais minutagem. E ele entende que no Vasco, tendo o Léo Jardim como titular, ele não vai conseguir essa minutagem. Exatamente por esse motivo ele fez um pedido aos seus representantes. Seus representantes conversaram com o Vasco exatamente sobre isso. O Ivan irá vestir a camisa de um outro clube em 2024. O clube da Série B do Campeonato Brasileiro será o América Mineiro. O Corinthians, junto ao América Mineiro, negociaram e chegaram a um acordo de empréstimo até o final de 2024, novamente entre Corinthians, porém dessa vez junto ao clube de Minas Gerais. A gente deseja toda a sorte do mundo ao Ivan, o goleiro que sempre honrou a camisa do Vasco. Infelizmente teve poucas oportunidades, mas quando entrou em campo foi muito bem. E exatamente por esse motivo, pelo fato do Vasco não ter o Ivan à sua disposição, o Vasco vai querer contar com aquele que nesse momento é o reserva, que é o Red House, goleiro cria das categorias de base do Vasco, de 24 anos de idade, que vinha recebendo até propostas de clubes aqui do futebol brasileiro. O Vasco vinha pensando, sim, na possibilidade de uma saída desse atleta, chegou até a conversar com alguns clubes para isso, porém nesse momento, como o Ivan não fica, não tem por que o Vasco negociar o seu reserva imediato, que é o House. Exatamente por esse motivo, a diretoria bateu um martelo nesta quinta-feira, no caso ontem, de que House, anteontem, de que House vai ficar no Vasco. O Vasco recebeu uma proposta do Vitória, uma proposta para que o House viesse se transferir ao clube baiano para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, porém o Vasco se pronunciou, se manifestou já junto ao clube baiano, recusou a proposta e deu o recado que nesse momento o House está nos planos da comissão técnica de Ramon Arreu Dias para o ano que vem. Então, House fica, tem contrato aí com o Vasco até março de 2024, esse vínculo foi renovado agora até o final de 2024, então pelo menos ele terá mais uma temporada aí sendo goleiro do Cruz Maltino. Hoje, o House é o reserva imediato do goleiro Léo Jardim. Ainda falando sobre atletas de dentro de casa, ontem foi divulgada uma imagem de um cria, o Riquelme, tá aparecendo aí a vocês inclusive, o Riquelme lá no CT do Sport Clube do Recife, na Bahia. Riquelme que será emprestado, da Bahia não, de Pernambuco, loucura. Riquelme será emprestado ao Sport para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Riquelme chegou a ter sondagens de vários clubes aqui do Brasil e o Vasco enfim conseguiu emprestar o seu jovem jogador. O atleta que é considerado até hoje uma grande promessa, mas que infelizmente não deu certo. O Vasco preferiu até emprestar o Riquelme do que tê-lo para ser o suplente imediato de Lucas Piton. O Vasco nesse momento não tem nenhum lateral esquerdo. Para você ver como, infelizmente, o Riquelme caiu muito de rendimento, E, de fato, uma grande promessa, um atleta com expectativas gigantes, passou a ser um jogador deixado de lado e escanteado pelo departamento de futebol do clube. A gente, sem dúvida nenhuma, deseja também, assim como foi com o Ivan, assim como é sempre com os crias, toda a sorte do mundo ao Riquelme, que ele vá, brilhe vestindo a camisa da Série B do Campeonato Brasileiro, vestindo a camisa do Sport pela Série B do Campeonato Brasileiro, marque gols, dê assistência e volte ao Vasco da Gama no final de 2024 com mais moral ainda e realmente podendo desfrutar aí desse grande futebol que com toda certeza ele tem, porém com a camisa do Cruz Maltino. Em breve aí o Sport estará oficializando a contratação do lateral esquerdo. E se o Sport em breve vai oficializar a chegada do Riquelme, o Vasco em breve vai oficializar também a chegada do zagueiro João Vitor. Ontem o Vasco adquiriu aí, foi confirmado que o Vasco irá adquirir os direitos econômicos do jovem zagueiro de 25 anos de idade. O Vasco vai assinar com o João Vitor até o final de 2028, um contrato aí de 5 anos com o jogador. O Vasco pagará inicialmente 6 milhões de euros pelo atleta, em torno de 32 milhões de reais. Esse é o valor fixo, porém dependendo de objetivos. Há no contrato cláusulas, gatilhos, que caso venha a ser cumpridos, metas, objetivos, o Vasco terá que pagar ainda mais de 10 milhões de reais por esse atleta e a compra geral do Vasco junto ao Benfica poderá custar até 42 milhões de reais. Hoje, o João Vitor já é a compra mais cara da história do Vasco, superando Edmundo, superando Orediano, superando Lucas Piton, Léo, e foi como a gente disse ontem, no nosso, salvo engano, Fala Gigante, foi o primeiro vídeo que a gente anunciou a vocês a chegada do João Vitor. Na minha opinião, o João Vitor é um baita de um nome. Um Vasco, que quer ser um clube grande no cenário do futebol brasileiro, um clube propositivo, um clube que atue como um gigante, vai precisar de jogadores jovens e principalmente na parte defensiva, pois um clube que propõe jogo precisa ter zagueiros rápidos para recompor caso perca a bola. Isso é o normal do futebol moderno, e principalmente de um clube que propõe as suas partidas. Então o João Vitor é um baita nome por causa disso. Mas acima de tudo, qual é a minha opinião? Acima de tudo, o João Vitor é um baita nome, uma baita contratação, porque é uma resposta ao mercado. Circulam várias informações nesses últimos dias
de que o Vasco não iria ser agressivo, de que o Vasco iria ser pontual nas suas contratações, iria... Inclusive, a gente vai trazer aqui a vocês, não tem por que ficar se omitindo, né? Não é nada contra o jornalista, e foi exatamente a postura que eu trouxe a vocês quando foi divulgada inicialmente essa informação do Vene Casagrande, né? A informação que o Vene trouxe sobre o Vasco da Gama seria de que o Vasco teria uma postura, não neutra, mas uma postura calma no mercado. Foi isso mais ou menos que ele quis dizer, de que o Vasco não iria fazer grandes investimentos. Isso gerou um grande rebuliço na torcida vascaína no primeiro momento. No caso, o torcedor vascaíno ficou cheio de medo. Aí agora trago aqui a você as falas do Vene. A diretoria do Vasco, a 777, não pretendem contratações de impacto nessa janela. E essa contratação evidencia de que o Vasco vai fazer contratações de impacto nessa janela de transferências. A partir do momento que você paga 32 milhões de reais por um jogador com objetivos que, caso alcançada essa compra, possa valer 42 milhões de reais, é uma contratação de impacto. É um grande nome? É um nome brilhante? É um nome que vai dar um salto de qualidade absurdo ao elenco? Não. Vai melhorar o nível do elenco do Vasco de forma, cara, nenhuma dúvida. Mas, acima de tudo, é um jogador que impacta. Uma resposta do Vasco ao mercado do tipo: olha só, o Vasco tá voltando. Olha só, 2024 a gente vai investir. Olha só, as pretensões para o ano que vem não são as mesmas para 2023. Ano que vem o objetivo é figurar entre os primeiros do futebol brasileiro. A contratação do João Vitor é exatamente essa. É a primeira contratação do Vasco em 2024, para 2024, né? E a primeira grande contratação. E vem mais por aí. Se prepare que vem mais. João Vitor, que inclusive é muito amigo de Lucas Piton. João Vitor e Piton fizeram juntos a base do Corinthians. Piton que veio do futsal, inclusive do Clube Paulista. O João Vitor também desde novo, né? Vestiu a camisa do Esporte Clube Corinthians. Os dois passaram por o trote juntos, como está aparecendo inclusive aqui ao lado da imagem a vocês. São muito amigos e poderão ter a oportunidade agora de novamente vestir a camisa do Vasco. Jogar juntos, né, perdão, mas dessa vez vestir a camisa do Vasco da Gama. A gente deseja muito que dê tudo certo. O Vasco hoje tem um baita de um sistema defensivo: Léo Jardim, Lucas Piton, Medel, João Vitor e ou Paulo Henrique ou Puma Rodrigues. Enfim, o Vasco tem um bom sistema defensivo e uma boa equipe começa exatamente através da parte de trás. E se a gente está falando, né, exatamente sobre o Piton, o João Vitor e essa bela amizade, quem também tem uma bela amizade juntos é Medel e Vargas. Medel e Vargas são dois grandes amigos de seleção do Chile, atletas, né, que automaticamente, por serem do mesmo país, se conhecem muito, jogadores que já atuaram juntos, inclusive, lá na Universidade Católica do Chile, primeiro clube onde Eduardo Vargas conseguiu se destacar, um baita de um nome, jogadores que hoje atuam juntos também pela seleção chilena. E o Vargas hoje é um nome que está na mesa da diretoria vascaína. O que temos a trazer a vocês aqui sobre esse chileno vascaíno? Vargas hoje é um atleta de 34 anos de idade. Vargas hoje é um jogador que não é utilizado pelo Atlético Mineiro. Foi até utilizado, entrou em 31 partidas na temporada. Isso para mim é um jogador utilizado. Mas pelo investimento que é feito no Atlético Mineiro ano a ano por Vargas, 31 partidas na temporada não é muito jogo. O Vargas hoje é um atleta que é reserva do clube de Minas Gerais, entra na grande maioria das vezes na segunda etapa das partidas. O Vargas está chateado com isso e o Atlético nesse momento entende que não vale a pena ter um atleta como Vargas para entrar no segundo tempo. Não por ser o Vargas, não pela qualidade, que é algo também inquestionável, mas pelos altos valores que esse atleta tem dentro do elenco. O Vargas hoje tem um salário dentro do Atlético Mineiro na faixa dos 700 mil reais. E qual é a situação? O Atlético contratou para o ano que vem Gustavo Scarpa. Então, se o Vargas já não tinha espaço, agora com o Scarpa terá menos ainda, porque os dois atuam numa posição muito parecida. O Vargas não é um grande centroavante, ele joga muito mais como um segundo atacante, ou na extremidade, posição que hoje conta com Paulinho, Hulk, próprio Scarpa, que estará à disposição, tem o Rubens, que é um baita de um atacante, tem o Allan Kardec. O Atlético Mineiro hoje tem um elenco recheado e o Vargas a cada momento vai perdendo a sua vaga, o seu espaço dentro do elenco. Com isso, o que o Atlético Mineiro entende? Vargas tem um salário de 700 mil reais. Vargas, no ano que vem, para o Atlético, custará aos cofres do clube algo em torno de 9 milhões de reais, valor altíssimo. Hoje o Atlético entende que é necessário negociar esse jogador. O contrato dele com o Atlético vai até o final de 2024, um contrato de mais um ano. O Atlético entende isso e também o empresário dele entende isso. Por que o empresário do Vargas, acha que nesse momento é bom para a carreira do Vargas uma saída do Atlético? Hoje o Vargas tem um salário de 700 mil reais.
Vargas já não foi utilizado nessa temporada de 2023 como vinha sendo nas outras. E a expectativa para que 2024 Vargas venha a ser menos utilizado ainda. E qual é a situação? Hoje Vargas tem 34. Final do ano que vem Vargas terá 35. Hoje, Vargas sendo do Atlético nesse momento, ele consegue algum clube que vá pagar a ele 400, 450 mil reais. O valor que hoje ele recebe no Atlético é muito difícil, mas um valor inferior com toda certeza. Se o Vargas esperar mais um ano para sair, fica mais um ano, fica até o final de 2024, cumpre todo o seu contrato, mas vai ser escanteado, que isso é o esperado, Vargas ser escanteado pelo Atlético Mineiro na próxima temporada, lá no final do ano que vem, ele não vai conseguir um clube recebendo esse salário que a gente acabou de falar a vocês de 400, 450 mil reais. Muito pelo contrário, vai ter 35 anos, vai ter entrado pouquíssimas vezes na temporada, e aí o mercado vai sinalizar que não vale a pena pagar alto por um jogador de 35 anos de idade que não foi utilizado e foi deixado de lado durante todo o ano. Então, nesse momento, o Atlético entende que é necessário liberar o Vargas, que tem um salário alto, 9 milhões de reais anuais, e o próprio jogador entende também que é necessário viver novos ares, para que ele não seja muito desvalorizado, e entende também o próprio jogador que tem lenha para queimar. E aí, exatamente por esse motivo, que cai no nome do Vasco. Hoje, o empresário do Vargas é André Cury. André Cury foi responsável por levar o Medel ao Vasco da Gama, Ramon Dias ao Vasco da Gama, ajudar, né, a chegada do Praxedes também ao Vasco da Gama. É um nome hoje de muita influência dentro do Cruz Maltino. E o André Cury foi o nome que colocou o nome de Eduardo Vargas na mesa da diretoria vascaína. Então ele foi oferecido ao Vasco, foi oferecido também a vários clubes, tanto do futebol brasileiro como do futebol de fora do Brasil. Porém, nesse momento, a diretoria do Vasco ainda avalia a situação. Não é uma certeza que o Vasco vai avançar, nem uma certeza que o Vasco vai deixar de lado o nome do Vargas. O próprio Alexandre Matos, que levou o Vargas ao Atlético Mineiro, ou seja, há aí, de certa forma, o interesse do Alexandre Matos pelo jogador, porque o próprio diretor executivo fez questão de levá-lo ao Atlético Mineiro em 2020, então esse interesse pode voltar à tona. Nesse momento, o Alexandre Matos avalia. Isso com toda certeza será resolvido já nos próximos dias e a gente, é claro, vai ficar de olho para trazer a vocês tudo o que está acontecendo. Se for aprovado, o Vasco vai avançar e vai tentar a contratação do atleta. Se não, fica por aí mesmo, outro clube vai levar o jogador. Para mim seria um baita nome, uma baita contratação ter Eduardo Vargas, ter Verratti e Vargas ali disputando essa vaga de camisa 9. Gosto muito, uma filosofia de jogo que me agrada muito, inclusive. E a você? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E olha, Vascão, seguindo o vídeo, falar sobre uma posição aqui que é de alvo, inclusive, do Vasco nessa temporada, que é a posição de volante. Inicialmente, né, o grande objetivo do Vasco seria o Souza, porém com o Paulo Brax não ficou, aquele acordo que havia sido feito entre as partes, acabou dando água, e o Vasco nesse momento não tem o primeiro volante para chegar à temporada. Renovou com o Zé Gabriel, mas vai à procura de um novo nome no mercado. O nome que está dando sopa é o nome do Fernando. Fervilha, na noite de ontem, ou melhor dizendo, na manhã de ontem, sexta-feira, anunciou oficialmente a rescisão contratual junto, né, ao Fernando, ou seja, hoje o Fernando está livre no mercado, rescindiu oficialmente com o clube espanhol, e hoje o Fernando está à procura de um novo clube. O objetivo dele é retornar ao futebol brasileiro. 6 clubes, segundo informações, estão de olho na contratação do Fernando, e a prioridade dele, informações que nós temos, é de fato o Vasco. Ontem, a esposa do Fernando, a Thaís Regis, conversou com o torcedor. A página Colina Informa, uma página muito boa, inclusive, entrou em contato, um canal, com a esposa do Fernando. Está aparecendo aqui, ó, a conversa entre eles. Entre Thiago, que é o responsável da página, e a esposa, que é a Thaís do Fernando. E foi perguntado exatamente sobre isso a Thaís, sobre a possibilidade de um acerto com o Vasco. A Thaís revelou que não tem nada certo com nenhum time até o momento. Inclusive perguntou sobre a preferência, ela revelou que não há nenhuma preferência. A informação que nós temos é que há sim uma preferência do Fernando ao Vasco, por ele ser um torcedor vascaíno. E a Thaís, para finalizar, ela disse que, ao ser perguntada, ao ser questionada, né, sobre a possibilidade de uma chegada ao Vasco, inclusive um tomara, né, que possa fechar com o Vasco da Gama, ela responde: vamos ver, meu pai é vascaíno, quem sabe. Então, além do Fernando ser vascaíno, o pai da esposa dele é vascaíno. Hoje ele está livre no mercado. Hoje, né, é uma posição carente no Vasco da Gama, e para mim o Fernando seria um baita de um reforço, mas também é um nome a depender. Só visto, né, que nós temos de informação, só depende do Vasco para trazer o Fernando, e essa é a grande realidade. Se o Vasco forçar, conversar, sentar, o Vasco vai conseguir a contratação desse atleta. Agora é ver o que quer Paulo Brax. Aliás, tá louco
que quer Alexandre Matos e toda a comissão técnica do Vasco da Gama. A gente vascaíno fica por aqui. Esse foi, né, o nosso Acorda Vascão. A gente vai deixar para falar sobre a situação Evander na parte da tarde, porque vamos demorar um pouquinho de tempo para falar sobre isso. A gente não quer prolongar muito neste Acorda Vascão. Então fiquem atentos aí, retornem no nosso Fala Gigante, volta de 2, 3 horas da tarde, para você ficar ainda mais informado sobre o nosso Cruz Maltino. A gente fica por aqui. Esse foi o primeiro vídeo ainda, né, deste sabadão, dia 30 de dezembro. Se inscrevam, compartilhem, ajudem aí a gente hoje ainda a chegar à marca desses 117 mil inscritos. E vamos que vamos. Vamos que vamos, porque aqui é muito Vasco e é o canal do Gigante Vasco contando com você. Se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.